Homeopatia, o maior golpe de todos os tempos ou realmente funciona? O debate sobre o poder dessas bolinhas é acirrado na Alemanha. A homeopatia está disponível tanto com prescrição médica quanto com profissionais de terapias alternativas. Centenas de milhões de euros são gastos em glóbulos de açúcar e similares. Um grande negócio. Mais da metade dos alemães já tomou medicação homeopática, mas o ceticismo está crescendo. A homeopatia foi inventada aqui na Alemanha e acabou conquistando muitos adeptos pelo mundo. Vamos desvendar os mitos que cercam a prática e por que recentemente ela foi parar no olho do furacão das discussões sobre pseudociência. Esses famosos glóbulos inofensivos podem mesmo curar ou não passam de bolinhas de açúcar? A resposta do ponto de vista científico é clara. A maioria desses glóbulos é basicamente açúcar. O efeito das bolinhas brancas é controverso. Vamos ver como é o processo de fabricação que quase não mudou nos últimos 200 anos. A homeopatia segue o princípio da diluição. Quanto mais diluído, melhor. A chamada tintura-mãe é criada a partir de uma substância inicial e pode até ser baseada em plantas venenosas, como a beladona. Essa substância inicial vai sendo gradualmente diluída. Os homeopatas chamam isso de potencialização. Isso significa que uma parte da tintura-mãe é diluída em 99 partes de água ou álcool. Depois, a mistura é agitada 10 vezes, batendo o frasco contra uma superfície firme. Mas o processo não para por aí. Essas potencializações se repetem por dezenas de vezes. O resultado é um pouco como uma gota no oceano. É praticamente impossível detectar uma única molécula do composto original. Por 200 anos, homeopatas acreditaram que quanto mais diluída a substância, maior o poder de cura. O processo de agitação tem como objetivo carregar o remédio com energia. E isso ainda é feito até hoje manualmente, quando a solução é gotejada ou pulverizada nas bolinhas de açúcar na etapa final de fabricação. Na Alemanha, por exemplo, de acordo com uma diretiva da União Europeia, glóbulos com um ingrediente ativo altamente diluído não precisam ser aprovados, só registrados. Nenhuma prova de eficácia é necessária. Parece mais fé do que ciência, né? E é exatamente isso que está sendo criticado. Em todo o mundo, a regulamentação para remédios homeopáticos é muito menos rigorosa do que para medicamentos convencionais. Cada um desenvolve fórmulas homeopáticas de uma maneira e isso simplesmente inunda o mercado. Com sorte, o paciente pode ingerir apenas açúcar como parte do tratamento, mas alguém que não tenha sorte pode acabar recebendo uma formulação de açúcar mal preparada, com algum princípio ativo prejudicial. Num país como a Alemanha, obcecado por regras, quando se trata de homeopatia, os regulamentos parecem ter menos importância. Mas como isso aconteceu? Vamos fazer uma retrospectiva. O fundador da homeopatia é o alemão Samuel Hahnemann. Ele nasceu em Meissen, em 1755, e estudou medicina em Leipzig. Após os estudos, Hahnemann teve que batalhar muito para sustentar a família e trabalhou principalmente como escritor e tradutor. O médico acabou se tornando impopular entre os colegas por não se conformar com o sistema de saúde da época. Parte da raiva dele era direcionada ao que ele via como a brutalidade da medicina praticada no século XVIII. Métodos como sangria eram comuns, o conhecimento sobre o corpo humano era limitado, substâncias tóxicas como arsênico e mercúrio eram administradas em grandes quantidades. Os tratamentos faziam mais mal do que bem. O mundo estava pronto para alternativas mais humanizadas e Hahnemann parecia ter a solução. O grande insight veio quando ele leu sobre a casca de quina, utilizada como tratamento da malária. Essa planta medicinal tem sua origem ligada a um dos medicamentos mais comentados no Brasil durante a pandemia, a cloroquina. Pois bem, o médico alemão decidiu ser cobaia dele mesmo, ingeriu a casca de quina e acabou desenvolvendo os sintomas semelhantes aos da malária.
Hahnemann desenvolveu então a conhecida Lei dos Semelhantes, adotada até hoje por homeopatas. Basically, what they claim is that if a substance produces a O que eles particular alegam é que, se uma substância produz um sintoma de doença específico em uma pessoa, a mesma substância ultradiluída em altas doses pode curar essa doença. É o princípio básico da homeopatia: semelhante cura semelhante, sem qualquer explicação científica. É basicamente acreditar em algo semelhante à mágica. to it, it's basically magical thinking. E isso nos leva ao próximo ponto. O ponto principal é que a homeopatia não funciona além do efeito placebo. A acusação de placebo é tão antiga quanto a própria homeopatia. Até Hahnemann foi acusado de ser charlatão por outros médicos. Mas o conflito entre médicos convencionais e alternativos acabou levando a um avanço na pesquisa médica. Acontece então um dos primeiros estudos duplos cegos. Ou seja, os participantes do teste são aleatoriamente designados a receber preparações homeopáticas ou placebos. Nem os participantes, nem os pesquisadores sabem quem está tomando o quê. O resultado do teste? Preocupante. Não há evidências confiáveis da eficácia dos remédios homeopáticos. Mas bem, se você acredita firmemente no efeito, para que prova? Esse era o caso naquela época e ainda é assim quase 200 anos depois. Os pacientes juram que se sentem melhor e isso realmente é possível. Em muitos estudos, pesquisadores atribuem o possível sucesso do tratamento ao efeito placebo, mas tem outra coisa em jogo: a antiga desconfiança na medicina convencional. A natureza impessoal das grandes instituições médicas transmite certa frieza em comparação com a medicina alternativa. Mas não é nada além disso. Não é uma terapia medicamentosa eficaz, não é um medicamento, mas sim algo interpessoal, talvez quase psicológico. Você se sente em boas mãos, alguém reserva um tempo para você, te leva a sério como ser humano, como indivíduo. E claro que isso também tem um efeito extremamente importante. Mas é a única coisa e não substitui um medicamento eficaz. O mito recorrente é a ideia de que a cura de crianças e animais comprova a eficácia da homeopatia. Encontramos referências a isso em nossos arquivos. O veterinário Achim Schutter foi chamado para tratar uma vaca chamada Umbalina nesta fazenda aqui no norte da Alemanha. Ela tinha meio que parado de produzir leite. Após excluir qualquer possibilidade de lesão orgânica, o veterinário administrou um remédio homeopático. Apenas 12 horas depois, Umbalina estava produzindo a mesma quantidade de leite que antes. Há casos de sucesso tão claros e eles ocorrem tão rapidamente após o tratamento que só posso dizer que devem ter sido causados pelo remédio homeopático. Não podem ter sido causados por mais nada. O argumento dos defensores da homeopatia é o seguinte: se as crianças não sabem como estão sendo tratadas, então não têm expectativas sobre os tratamentos. Então deve haver algo mais do que apenas efeito placebo, não? O que acontece também é que crianças e animais geralmente têm um sistema imunológico muito bom. As doenças podem surgir, mas são rapidamente superadas. Eu vejo isso em meus filhos, que num dia estão deitados com febre alta e no outro estão pulando felizes. Eu costumava pensar, claro que foi por causa dos glóbulos que dei a eles. Hoje vejo que não, que foi o sistema imunológico, a capacidade de se curar ou a progressão natural das doenças. A Alemanha é o berço da homeopatia, mas o processo de reconhecimento e integração desse tipo de tratamento variam no mundo todo. Em alguns países, a homeopatia é amplamente aceita e é até mesmo parte do Sistema Nacional de Saúde. Logo de cara, a Alemanha reconheceu o potencial de exportação dos medicamentos homeopáticos. A empresa Schwab, por exemplo, iniciou uma produção industrial em larga escala no final do século XIX e rapidamente se tornou líder mundial em produtos homeopáticos, com produtos exportados para quase todos os países. A Índia é atualmente o país com o maior número de praticantes e usuários de homeopatia no mundo. Na verdade, a homeopatia foi trazida do Ocidente por missionários como parte da colonização de todo aquele processo que aconteceu há muito tempo. Parte desse processo de colonização foi uma reforma social e educacional implementada pelos britânicos em 1835. Ela priorizou a educação em inglês e as abordagens ocidentais em detrimento do conhecimento indígena.
Isso afetou os sistemas médicos tradicionais, como os da Ayurveda, uma prática holística com mais de 3.000 anos. As autoridades britânicas consideravam a medicina ocidental superior. E esse homem também ajudou a impulsionar a popularidade da homeopatia na Índia. O Marajá é atormentado por doenças consideradas incuráveis na época. Então, ele contrata um médico europeu que faz experimentos com remédios homeopáticos. A aprovação do Marajá é obviamente uma coisa boa para a imagem da homeopatia. Na verdade, a homeopatia prospera e sobrevive aqui porque é financiada pelo governo. É ensinada em faculdades públicas e todas as pessoas sentem que é uma prática legítima e são vítimas dela. O próprio governo é responsável por promover tais práticas não científicas porque não consegue dar educação médica adequada ou cuidados médicos para todos de forma sistemática. E eu acho que essa é a razão pela qual a homeopatia é tão poderosa e influente na Índia. É possível encontrar bons hospitais em Kerala, mas não há hospitais bons como ele em Bihar ou em Uttar Pradesh, por exemplo. É nessas lacunas que entram os praticantes de medicina alternativa. Natural e leve, a alternativa perfeita à medicação regular. E, acima de tudo, sem efeitos colaterais graves. Isso sempre foi prometido aos usuários de homeopatia. A homeopatia não é isenta de efeitos colaterais. Você se lembra do começo desse vídeo, quando falamos que o ingrediente ativo é extremamente diluído? Será que isso pode ser muito prejudicial? Parece inofensivo. E na maioria dos casos, é mesmo. Mas há exceções que devem ser mencionadas. Os efeitos colaterais da homeopatia podem estar relacionados ao fígado. Existem efeitos em que as pessoas sofreram uma parada cardíaca súbita. Essas complicações ocorrem porque a fórmula contém ervas ativas que podem parar o coração. Tem ainda fórmulas que provocaram reações alérgicas graves e anafilaxia. Os pacientes entraram em choque. E mesmo que uma pessoa tolere bem esse tipo de medicação, poderia haver um problema maior. Você pode conhecer a homeopatia por causa de um resfriado ou de uma dor de cabeça ou dor de estômago, especialmente em crianças. Então percebe, se eu der isso, vai passar. Sim, porque provavelmente teria passado sozinho ou porque o efeito placebo tornou a espera mais fácil. Então você também toma para doenças mais sérias, talvez uma pneumonia ou cistite bacteriana. Deixa de ser engraçado quando você tem câncer ou uma depressão grave. Os muitos mitos que cercam a homeopatia estão profundamente enraizados na história. E o debate sobre a eficácia dessas bolinhas de açúcar vai continuar. E você, acredita no poder de cura da homeopatia? Deixe sua opinião nos comentários. E para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal no YouTube.